Módulos 46, 47, 48, 49, página 106. Bom, então vamos levar assim um pouquinho, vamos destinar mais do que uma aula, apenas para a gente visualizar esses módulos aqui, tá bom? Então, triângulos e propriedades. Recortando figuras planas em cartolina, um estudante percebeu uma curiosidade presente nos ângulos de um recorte triangular. A soma das medidas dos ângulos internos é 180 graus. Veja como ele observou essa característica. Bom, aqui ele tá o triângulo, ele fez uma linha imaginária, uma paralela imaginária, colocou uma transversal e uniu os três cantos, ó. Se vocês também fizerem isso, ele fez e uniu os três ângulos. E quando você une os três ângulos, realmente é isso que acontece. Então, você vai verificar que tem 180 graus. Olha que bacana. Entretanto, esse modo de verificação não é uma demonstração válida para quaisquer triângulos. Há outras formas de se chegar a essa importante propriedade presente nos ângulos de um triângulo. Acompanhe com atenção. Propriedade 1. Inicialmente, considere o triângulo a seguir com destaque para seus elementos. Vértices, né? Que são o encontro das nossas arestas. Os lados, AB, aqui meu lado, BC e AC, ou CA. Ângulos internos, aqui, ó. A, B e C, meus ângulos internos. Ângulos internos, ó. Então, se eu continuar com a linha nos lados, eu consigo, os ângulos internos é para formar os 180 graus. Então, eu tenho os ângulos internos E, F e G, aqui, ó, externo, tá? Com base nesses elementos e usando as relações entre os ângulos formados em retas paralelas, cortadas por uma transversal, podemos demonstrar a propriedade citada anteriormente. Para isso, dado o triângulo ABC e seus respectivos ângulos internos A, B e C, vamos traçar, passando pelo vértice A, uma reta paralela ao lado BC. E chamemos de ângulo D e F, os ângulos destacados na figura, que adicionados ao ângulo A, tem soma de 180 graus. Então, aqui, tracemos uma paralela, né? Aqui ao lado BC, tracemos uma paralela e vamos chamar de ângulo D e F. Isso tem soma de 180, tá bom? Aqui, ó, como assim? Se eu esticar aqui, ó, aqui, esse ângulo vai ser oposto pelo mesmo vértice. Ângulos opostos pelo mesmo vértice são congruentes, são iguais. E se eu cortar aqui e jogar aqui, esse e esse vão ser iguais a esse. Então, por isso que ele chamou de ângulo A aqui. Se eu observar também essa transversal aqui, ó, com essa paralela, esses ângulos aqui são congruentes. Aí, se eu coloco aqui, ó, continua a reta paralela. Se eu jogo aqui, eles também serão congruentes. Então, por isso que eu chamei... chamei aqui de F, mas por isso que tá pintadinho de azul. Aqui é o ângulo B e aqui é o D, né? Aqui não colocou o mesmo nome, mas tá cinza representando, tá me informando que eles são congruentes, tá? Congruentes, tem aí na mente, que eles assumem o mesmo grau. Na figura temos ângulos alternos internos, que é o D mais B, ângulos alternos externos, que é o F e o C. Como D e A mais F são 180, concluímos que BAC 180. De acordo com a propriedade comutativa da adição, temos ABC 180. Bom, falou ali dos ângulos alternos internos, ó. Estou com essa paralela, aqui, ó, ângulos alternos, ó, tá interno e tá interno. Tá de um lado e está do outro da transversal. Então, esses são os ângulos alternos internos,
tá? E aqui, ó, ângulos alternos internos, tá bom? Então, esses são os ângulos alternos internos em relação lá falo os ângulos alternos internos, é o D e o B, aqui, B e o D, tá? E os ângulos alternos externos, eu tenho, bom, então temos aqui, ó, o B e o D, ângulos alternos internos. Então, se a gente for observar essas duas paralelas e essa transversal, o C e o F também são ângulos alternos internos, tá? Na região interna e não na externa, tá? Embora, agora se a gente for analisar em relação ao triângulo, esses três caras aqui são os ângulos internos. E os externos é aqui, ó. O externo vem, tá? Esse seria meus ângulos externos, tá? Como a gente viu lá naquela primeira figura, lá nessa primeira figura, sobre os externos, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho esse aqui é meu ângulo externo. Ó, se eu esticar aqui, esse aqui é o ângulo externo, tá? Que é o quê? F e oposto seria FA. Mas a ideia que eu quero passar é que eu estou considerando essa região interna. Então, B e D são alternos, tá? Um de um lado da transversal, outro do outro, e interno. E aqui também, ó, tá do lado do outro. Então, são ângulos alternos internos, tá? Então, na figura temos que os ângulos alternos internos, D mais B, e os ângulos alternos externos, F é congruente a C, como D mais A mais F, que é aqui, ó, D mais A mais F são 180 graus, concluímos que B mais A mais C também são 180 graus. Então, D mais A mais F são 180, então concluímos que esses três aqui internos, ó, porque esse está representando esse e este está representando esse, e se aqui eu verifiquei que tem 180, então se eu somar os três aqui eu também tenho 180 graus, tá? Ele quer me falar isso. Então, os ângulos internos aqui, ó, tem 180 graus. Como exemplo, considere a seguinte situação: traçar dois ângulos de medidas 40 graus e 67 graus, partindo respectivamente dos vértices A e B. Um terceiro ângulo é formado no ponto C, formando o triângulo ABC, como mostra na figura. Bom, então aqui dentro eu sei que tem 180 graus. 40 mais 67, 107. 107 para 180, falta 73, que é esse aqui. Se aqui tem 73, a medida x do ângulo interno com o vértice C, a medida x com o vértice em C, ó, que é o vértice em C. Então, a medida x do ângulo interno com o vértice C pode ser obtida considerando a soma de 180 graus nas medidas dos ângulos internos. X mais 40 mais 67 é igual a 180 graus. X mais 107 é igual a 180 graus. X é igual a 180, que ó, tá adicionando, então eu vou retirar. Pois aqui, retirar 107, que dá 73. Propriedade 2. Em todo triângulo, então essa propriedade 1, a gente verifica, né, que a soma interna dos ângulos dá 180 graus. A propriedade 2, em todo triângulo, os ângulos internos e externos num mesmo vértice são adjacentes suplementares. Lembrando que são adjacentes é porque ele não sobrepõe, ó, meus dedos estão sobrepostos. Se fosse só num plano, aqui, ó, aqui eu tenho uma folha e essa aqui outra. E aqui eu vejo um ângulo e aqui eu vejo outro ângulo dessa folha.
Bom, aqui, ó, está sobreposto, não é adjacente. Ah, e se eu pôr no cantinho, formando esse ângulo aqui? Tá adjacente, tá? Não tá em como, não tá por cima de nada. Então, nesse caso aqui, eles são adjacentes. Então, adjacente não invade a área do outro, tá? Já conheceu alguém que invade a área do outro? Se você conhece pessoas que não invadem a área do outro, ela é adjacente. Mas quando invade, ela não é adjacente. E aí, suplementares é porque quando ele soma, dá 180. Lembre-se de que ângulos adjacentes são aqueles com um lado em comum. Aí ele vai ter, além dele não invadir a área do outro, ele sempre vai ter um lado em comum, tá? Mas nenhum ponto interno em comum. Ou seja, se eu traçar qualquer ponto interno aqui, nunca vai ser o ponto interno daqui. Se eu traçar qualquer ponto interno aqui, nunca vai ser o daqui. Ou seja, um não vai invadir o outro, tá? Mas nenhum ponto interno em comum, como é o caso da figura seguinte dos ângulos B e Y, que possuem o lado BC em comum. Cadê B? Y possui o lado BC em comum, mas nenhum ponto interno em comum. Então, esses dois ângulos são adjacentes, são suplementares que, se eu somar os dois, vai dar 180 graus, tá? Então, aqui, ó, X e A também vai dar 180 e C e Z também 180 graus. Nossa propriedade 2, tá? Então, em todo triângulo, os ângulos interno e externo, no mesmo vértice, são adjacentes suplementares, tá? Ah, aqui, ó, só voltando um pouquinho, que talvez a gente ficou em dúvida. Quando eu falei dos alternos internos, eu estava me referindo ao módulo anterior. Mas aqui, se você for analisar só o triângulo, os meus alternos internos em relação ao triângulo, este, né, tá alterno interno. Mas também eu tenho o F e o C, que ele está alternando entre o ângulo interno do meu triângulo e o ângulo externo aqui, ó. Então, eles são iguais, tá? Então, é porque quando eu falei do alterno interno e falei aqui, ó, que aqui também seria interno, só que interno em relação às retas paralelas e a transversal, aquela transversal assim, do triângulo, tá? Mas se for a gente analisar o triângulo, então aqui são os meus internos, tá? E aqui, ó, aqui a gente vai tratar de alterno, mas externo porque ele tá falando que o F é igual ao C, tá? Então, era essa a ideia, só para relembrar os alternos, que, né, um tá de um lado da transversal e o outro do outro, e o externo que ele quer falar é porque o F ele tá externo ao ângulo interno do triângulo, tá? E só isso nesse caso. Propriedade 2 falamos, propriedade 3. Em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é sempre igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, em todo triângulo, a medida de um ângulo externo, aqui o meu x, é sempre igual à soma da medida dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, isso aqui, ó, é a soma de quê? De A mais B. Para demonstrar essa propriedade, partimos inicialmente da seguinte relação. A mais B mais C é igual a 180, soma dos ângulos internos do triângulo ABC. E x mais C, adjacentes suplementares, que a gente já viu lá no caso 2, com base nas afirmações 1 e 2, temos que A mais B mais C, os três ângulos internos são 180 graus, e x mais C também são 180 graus. Então, o C é o quê? É 180, C é 180 menos x, tá? Assim, AB mais 180, vou trocar o C, ó. O C, aqui o C eu vou trocar pelo que eu isolei aqui, ó. Então, o C, aqui,
o C é 180 menos X. Então, 180 menos X é igual a 180. Então, A mais B é igual a 180 menos 180x. Corto 180 com 180 e sobrou A mais B. A mais B é igual a X. Aqui ele só está comprovando, né? Que realmente, quando eu observo que os três ângulos internos têm 180 e eu estou falando que x mais C, ele também tem 180, e quando eu faço um sistema dos dois, A mais B mais C 180 e x mais C 180, aí eu vou substituir aí eu isolo meu C, né? Ou seja, C é igual a 180 menos x. Isolei o meu C, então eu tenho um valor só para C. Aí agora eu pego essa primeira equação aqui, A mais B mais C, e vou trocar C por 180 menos x. Então, 180 menos x. Então, vai ficar A mais B é igual a 180. Aqui é mais 180, passa para lá, menos 180, menos x, passa para lá, mais x. Então, 180 menos 180, que eu cancelo, né? Opostos. E sobra x. Então, A mais B é igual a x. Aqui é só comprovando mesmo, tá? Veja, se não conseguiu, volte o vídeo e reveja de novo essa explicação. E a propriedade 4. Em todo triângulo, ao maior ângulo opõe-se o maior lado. Ao maior ângulo opõe-se o maior lado. Reciprocamente, neste momento, apenas mostraremos essa propriedade por meio de um exemplo numérico. Com base em uma ideia intuitiva sobre essa relação, a demonstração ficará para outro momento mais oportuno. Assim, considerando o triângulo ABC a seguir, com as medidas de seus ângulos dadas e as medidas dos lados dadas em certa unidade, temos aqui, ó, A, B e C. Aqui é menos de 90, menos de 90. Aqui eu vejo que tem 90. Então, o maior é este. O maior lado está oposto a esse ângulo aqui. Está oposto, tá? Oposto. Ou seja, de frente, tá? Oposto. Então, 90 graus é o ângulo oposto, que é maior do que 60. E o 60 está oposto à raiz de 3, que é maior também que o ângulo de 30, que está oposto o ângulo de 30 graus está oposto a o lado AB, que vale 1, tá bom? Então, vamos para as atividades. Página 114, triângulos, módulo 46, 47, 40, 48, 49. Vamos lá. O estudante pensou na possibilidade de um triângulo ter as medidas de seus ângulos dados por números inteiros consecutivos e fez o esboço ao lado. Verifique se é possível existir tal triângulo, indicando também suas medidas. Aqui tem 3 medidas, vou colocar x mais 2 mais x mais 1. Então, vai dar 3x mais 3 graus. É igual a 180 graus. Então, 180, 2 passa para lá, que é igual a 180. Então, 1 mais 2 fica 3. Fica 3x, 1, 2, 3x, é igual a 180 menos 1 mais 2, menos 3, né? Aqui tá mais 2 mais 1, mais 3. Então, vou retirar daqui menos 3 e daqui menos 3. Então, 180 menos 3, 177, x dividido, aí vai ficar x, que eu vou dividir por 3, e aqui também eu divido por 3, que eu cancelo da x, e 177 dividido por 3, 59. Então, sim, é possível, os ângulos medem 59 mais um 60, e aqui 61. E se eu somo, ó, esse 1 eu passo para cá, vira 60. 60 mais 60 mais 60, 180. Em certo triângulo, dois ângulos internos medem 35 graus e 42 graus. Quanto deve medir o ângulo externo não adjacente a eles? Em certo triângulo, dois ângulos internos, medem 35 e 42. Quanto deve medir o ângulo externo não adjacente a eles? Adjacente não invade. Adjacente não invade a área do outro. Não adjacente é porque invade.
Bom, se aqui ele fala o ângulo externo não adjacente a eles, ou então não vai ter nenhum lado em comum. Bom, se eu coloco aqui, ó, sabe esse ângulo aqui? Bom, então, esse ângulo aqui, se eu estico aqui, ó, e aqui eu vou ter um outro ângulo. Esse ângulo aqui, ele tem que ser não adjacente a esses dois. E eu sei que se eu somar os 3 ângulos vai dar 180, e se esse eu não tenho, se eu somar os outros dois, eu vou ter esse valor aqui, né? Vai ficar só faltando esse. Então, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo externo, ele fala, o ângulo externo é não adjacente a eles. Então, ou seja, não tem um lado em comum aos dois. Então, se eu coloco aqui, ó, esse aqui, este ângulo aqui, então, eu tenho este lado aqui, que eu tô dividindo com esse aqui. Ele não é adjacente com esse, porque não tá dividindo nem esse lado, pode até estar dividindo esse, mas esse cara aqui, ó, quando fala o não adjacente, então, aliás, quando ele fala o ângulo externo, ele está falando de um deles. Aí, quando fala não adjacente aos dois, então, então tem que ser, se é não adjacente a esses dois, então está se referindo a este externo, tá? Não adjacente a nenhum desses dois. Então, esse aqui, ó, ele é adjacente a esse aqui, ó, porque tá dividindo esse lado, tá bom? Então, se ele tá dividindo esse lado com esse cara aqui, então esse aqui é adjacente a esse, mas ele não é adjacente a esses dois aqui, porque ele não tá dividindo os lados com esses caras aqui, tá? Tá dividindo um muro com esse aqui. Se você for olhar, uma divisão só tá dividindo esse lado com esse cara aqui, tá? Então, esse lado aqui faz parte tanto desse ângulo quanto desse ângulo. Aí, quando fala não adjacente a esses ângulos que eu tenho os valores, né? Então, quando deve medir esse ângulo externo, ele é não adjacente a esse, porque não está dividindo o muro com esses dois caras aqui. Então, ou seja, esse aqui é a soma dos meus outros dois, né? 35 mais 42, 78. Então, esse aqui, ó. Tá bom? 2. Esse é o 2. 3. A figura mostra parte de um projeto de arquitetura com a vista lateral do telhado de um chalé. O ângulo de medida de 139 graus é externo. Qual deve ser a medida de x? Se eu sei que esse é externo, aqui tudo dá 180 graus, certo? Esse aqui mais... Vou pôr y. 139 mais y é 180. Então, se aqui tem se fosse 140, aqui tinha 40, mas é 139, então aqui tem 41. Eu posso pensar assim, ou eu posso 139 menos 4 dá 135, menos 30 dá 105, menos outros, peraí, vamos fazer... Olha aqui, eu vou pegar 139, eu sei que 139 é x mais 74, tá? X mais 74 é igual a 139, que a gente estudou lá, que é o meu ângulo interno mais o ângulo externo. Esse ângulo externo são os ângulos, os outros dois ângulos, tá? Então, eu sei que x mais 74 vai dar 139. Então, x é igual a 139 menos 74. 9 menos 4x é igual. 9 menos 4, 5. 13. Fica 13 menos 7, 6. 65 graus. Esse é o meu valor de x, tá? Então, a medida de x deve ser 65 graus. Agora, o 4. Faça uso das propriedades existentes entre os ângulos formados por paralelas cortadas
por transversal e a soma dos ângulos internos de um triângulo e determine o valor de x em cada figura. Bom, esse, eu já observo, esse é igual a esse vale 40, esse aqui vale 140. Eu sei que tá na transversal aqui, então aqui eu tenho uma outra paralela. Bom, o que eu posso observar? Que se eu somo essa aqui e esse aqui, se eu tiro e ponho aqui, sei o que aqui e aqui vale, ó, aqui e aqui, coloca ali, acompanha a reta. Então, esse aqui corresponde a esse aqui, e esse aqui corresponde a esse aqui. Então, eu sei que esse é 40. Bom, se eu sei que esse é 40, aqui eu tenho uma reta, corta e fala que aqui tem 90. Se aqui tem 90, para 180, aqui também tem 90. Se ela tá em pezinha, ó, se aqui tem 90, essas duas são paralelas, tá me falando aqui? Então, eu sei que essa aqui não tem inclinação, vai ter 90 aqui e 90 aqui. Se aqui tem 40 e aqui x, eu sei que aqui tem 50, porque junto aqui forma 90. E aqui, 90, tá? Então, eu sei que x vale 50. Você conseguiu entender essa lógica? Que se aqui vale 90 e aqui, ó, e a gente vai acompanhar esse ângulo aqui, que corresponde a esse aqui, ó, esse ângulo aqui, desses dois, porque a reta não inclinou. Como que eu sei que não inclinou? Porque as duas são paralelas, se aqui tem 90 graus, ela vai continuar em pé a 90 graus em qualquer paralelo que eu traçar vai ter 90 graus. Então, eu sei que aqui tem 90. Então, se aqui eu observei que aqui é 40, aqui é 40, e aqui são ângulos correspondentes, também tem 40. Se aqui tem 40 para 90, 50. Então, meu x é igual a 50. Aqui que eu fiz, x mais 40 mais 90 é igual a 180, tá? Mais 90 é igual, isso aqui tudo é 180. Então, x, aqui 40 mais 90, 130, 180 menos 130, dá 50, x é igual a 50. Essa é a nossa resposta. A B. Ó, as paralelas. Já localizei as paralelas. E agora? Ah, sei que tem essa transversal. Sei dessa transversal. Então, vamos analisar. Aí tem que analisar transversal por transversal, viu? Eu sei que aqui é 130. Então, se eu corto e coloco aqui, né? É essa transversal. Vou analisar esse com este. Aqui vale 130. E aqui também. Bom. Aqui, ó, eu preciso estabelecer uma reta paralela bem aqui. Faça uma reta bonitinha paralela de vocês. Então, se aqui eu sei que tem 130, aqui é por óbvio que tem 50, né? 130 mais 50, 180. E aqui tudo forma 180. Então, aqui também tem 50. Agora, vamos estabelecer essa paralela e essa aqui, certo? Então, se eu corto esse pedacinho e coloco aqui em cima nessa paralela, eu sei que aqui eu vou ter 50, aqui é a paralela que corta, aqui, ângulos opostos pelo vértice, aqui eu também vou ter 50, 50, 50, 50, 50, 50. Bom, se eu tenho 50 aqui, ó, para juntar tudinho, né? Se eu tenho 50 aqui, aqui eu tenho 130. Se eu sei que 130, ó, aqui tudo, 130 mais 50, 180, né? Então, eu sei que 130 mais 50, 130 mais 50 dá 180. Aqui tudo dá 180. Então, vamos observar, vamos fazer mais algumas observações aqui, vamos ver. Observe essa transversal que eu vi aqui. E agora aqui, ó, se eu observo essa transversal, eu tenho esse valor aqui, certo? Então, se eu observo para cá, sei que aqui tem 110 para 180, que tem 70. Bom, se eu analiso este juntamente com a outra paralela e a transversal dele, que é aqui, ó, bem aqui,
eu sei que aqui e aqui, esses são correspondentes a esses dois. Então, aqui vale 70. E aqui, 110. Bom, agora eu vou analisar este e este, tá bom? Se eu sei que aqui, ó, quando eu estabeleço essa reta aqui, e eu vou analisar essa transversal, eu sei que aqui tem o 70, então, aqui, ó, eu também tenho 70, e aqui, tá vendo? Aqui, nessa paralela, nessa, aqui eu também tenho 70. Porque esses dois ângulos aqui, ó, esses dois são correspondentes a esses dois, tá? Esse aqui eu tenho 70, porque eu observei com a outra paralela, então essa observação eu trago para cá também. Aqui eu tenho 70. Esse aqui eu tenho 70, ó, aqui eu tenho 70, aqui eu tenho 50, 120. Então, quanto que vale 60? Então, 70 mais 50 mais x é igual a 180. Ó, como é que ele fez. Isso aqui tem 130, aqui tem 50, certo? Tudo 180. Então, aqui também vai ter 130, certo? Então, aqui, ó, eu sei que tem quanto? 50. Se eu sei que aqui tem... Aí, aqui tem 110. Então, quando eu analiso com essa transversal aqui, aqui também tem 110. 110. Esse aqui tem 110, aqui tem 70. E quando eu estabeleço... Olha que bacana. Aqui, ó, eu estabeleci mais retas paralelas, talvez eu acabei esticando, mas aqui no exercício, ó, olha como que ele é formidável. Esse aqui eu tenho 110, aqui eu tenho 70. Esse aqui eu tenho 70 e aqui 50, né? Aqui eu observei do 130, aqui também tem 130, que é essa reta paralela. Então, aqui tem 50. 70, 50, são 120, né? Mais x tem que dar 180. 120 para 180, 60. Então, só fazendo a equação, x mais 50 mais 70 é 180. Então, x é 180 menos 120, que dá 60. Essa é a resolução daqui, tá? Olha que bacana, aqui ele tratou aqui, ó. Então, assim, que eu já tinha visto aqui, já tinha tratado 130, né? Então, é óbvio que aqui é 70. 70 não, 60. 60. Se aqui é 60, 130 mais 60, 190. Não, 130 mais 50. Opa. 50. Então, isso aqui é 50, aqui é ângulos internos alternos. Aqui é 70. 50 mais 70 mais x, 180. Então, convém você olhar, volta um pouquinho, veja novamente para você ver as análises que eu fiz nessas retas paralelas, para saber porque daqui, ó, eu peguei daqui. Se eu corto aqui e jogo aqui em cima, vou ver que aqui tem 130, aqui tem 130 e 130. Aqui é o que falta para 180, né? Então, 50, tá? E aqui, ó, por óbvio, 110 e para cá. Tem que dar 180, então 70, tá? Então, vejam aí. Há dois tipos de triângulos isósceles com um dos ângulos internos medindo 42 graus. Determine as medidas dos ângulos internos de cada um deles. O triângulo isósceles possui dois ângulos internos congruentes. O isósceles, ele tem uma isonomia. Então, dois ângulos internos congruentes e um não. Aí, assim temos, primeiro caso, sendo dois ângulos de medida x. Então, aqui, um dos ângulos internos medindo 42. Determine as medidas dos ângulos internos de cada um deles. Então, há dois tipos de triângulos isósceles, com um dos ângulos internos medido 42. Então, ou esse aqui mede 42, ou esse aqui. Se esse medir 42, esse aqui também mede 42. Agora, se esse medir 42, o que sobra para esses dois aqui de 180, que são 138, tem que dividir para 2, porque eles têm que ser igual. Então, 138 dividido para 2 vai dar 68? Não. 66? 12 vai 1, isso. Não, 64.
Vamos ali, peraí. Buguei aqui. Bom, no primeiro caso, vamos anotar então os dois casos. Primeiro caso, sendo dois ângulos de medida x. X mais 42, que é 180. X mais x, 2x, 180 menos 42, 60, vai dar 138. Ah, aqui ó, a minha confusão. 138. E aí fica 138, aqui eu tenho que dividir por 2. E aqui por 2, 138 dividido por 2, 69. O valor que eu buguei era no 69, tá? Segundo caso, sendo dois ângulos de medida de 42. Então, para 2 de 42 e o outro. 84, né? Então, 180 menos 84, o outro 96. Então, esses aqui, ó, são os nossos dois casos para esse isósceles medindo 42 graus. Medindo um ângulo de 42 graus. Ou ele mede só um, ou ele mede dois. Ângulo de 42, certo? Bom, eu vou finalizar por aqui. E na nossa... Isso você reveja. Então, vamos finalizar nessas 6 aqui para as 2 aulas de quinta. E aí, sexta, nós vamos verificar os outros exercícios, tá? O BMAP. Na figura, os pontos ABC estão alinhados. Qual é a soma dos ângulos marcados em verde? Ah, nos 3. Olha que bacana. Marcados em verde. Bom, eu sei que esses 3 aqui, mede esses 3 aqui. Bom, é interessante, né? Nenhum número, mas vamos observar aqui que tem 3 ângulos. Eu sei que a soma deste aqui, interno, dá 180. Sei que a soma desse aqui dá 180. E sei que a soma desse aqui dá 180. Mas sei também que esse aqui, ó, 180 vezes 3 vai dar 0, 24, vai 2, 540. Só que aqui eu consigo verificar que tem 180 graus. E esses ângulos não estão marcados. Exatamente 180 graus não estão marcados. Então, eu não tenho... Então, é 540 menos 180, que vai dar 360, tá? Aqui, ó. A explicação. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Observe que os 3 ângulos não marcados dos triângulos com vértice em B somam 180 graus, já que A, B e C estão alinhados. Assim, a soma dos ângulos marcados é 3 vezes 180 graus menos 180 graus, que é igual a 360. Razão. Letra D. Ok? Então, o 7, dá de fazer o 7? Ainda temos alguns minutinhos de aula. Na figura, temos que R paralela a S. Com isso, determine os valores de X e Y. X e Y. Bom, R paralela a S. Ah, que bacana. Aqui, ó, eu tenho essa transversal, né? Olha que bacana. Tem essa paralela a S cortado por um transversal. Esse ângulo aqui, se eu ponho por cima desse aqui, eu sei que esse aqui corresponde a esse aqui. Aqui eu sei de cara que X vale 70. Olha que ótimo. Se X vale 70 e aqui 40, 40 mais 70, 110. Para 180 que vale esse. Esse aqui vale, então, 70, né? Ó, 110 para 180, 70 também. Esse aqui é 70, ângulos opostos pelo vértice, adivinha? São congruentes, 70 também. Então, os dois são 70. Como que eu vou escrever esse valor? X é igual a 70, porque ele é correspondente, né? Correspondente. Usando o conceito de oposto pelo vértice, temos no triângulo a seguinte soma: x mais y mais 40 igual a 180. Então, x eu sei que é 70. Então, 70 mais 40, 110. 180 menos 110, 70. Então, esses são os meus valores de x e y. Certo? Então, vamos ali. Vamos ver se temos alguns minutinhos de memória, né? Para gravar. Dada uma medida x qualquer,
Calcule a medida de cada ângulo interno, cujas medidas sejam dadas pelas expressões a seguir. X, 2x e 7x. Bom, eu sei que a soma desses três é 180. Então, 7 mais 2, 9, 10. 10x é igual a 180. Divido os 2 por 10. Simplifico. 10 por 10 dá 1. Isolo x. 180 dividido por 10, 18. Então, se um vale 18, o outro vale 18 vezes 2, 36. 7 vezes 18, 126. Essa é a medida dos três ângulos. Letra B. Temos que 2x mais 5x mais 8x é igual a 180, dá 15x. Então, divido aqui por 15, aqui por 15, x é igual a 12. Então, 12 vezes 2, 1 é 24, 2x, ou seja, 2 vezes 12, 24, 5 vezes 12, 60, e 8 vezes 12, 96. Esses são os meus três ângulos, ok? Então, a medida dos três ângulos. 9, página 117. O triângulo ABC isósceles de base BC, ABC. E o ângulo B e o ângulo BAD. O ângulo B, o ângulo A. No ângulo A. O ângulo A. O triângulo ABC isósceles. ABC isósceles. De base BC. E o ângulo aqui, ó, esse ângulo A. Tá vendo o A aqui? Então, referenciou aqui. E o ângulo A mede 30 graus. Se mede 30 aqui, e ele é isósceles, 180 menos 30 dá 150. 150 dividido para 2, 75. 75. Determine a medida do ângulo D. A medida do ângulo, esse aqui. O ângulo é o que vem aqui no meio e que está com o acento circunflexo. Então, do ângulo DCA. Eu quero este ângulo aqui. Bom, se eu sei que aqui tudo vale 75, eu sei também que, descobri aqui, né? 75, 75 e 30. Mas uma outra informação importante que ele me fala é que quando aqui a gente não tem como definir quem é esse cara aqui. Só sabendo que isso aqui é 75, né? Que ele não fala que abertura é essa. Mas ele fala que o triângulo BCD, que é esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é isósceles. Ou seja, eu vejo que este lado que está oposto a este, eu vejo que aqui, ó, eu tenho um ângulo menor do que este, né? E eu tô vendo que este é o que é congruente a esse. Então, no triângulo isósceles, eu tenho, além de dois lados congruentes, eu tenho ângulos congruentes. Então, eu sei que esse triângulo BCD é isósceles, então, se eu tenho 75 aqui, eu também tenho 75 aqui. 75 mais 75, 150. Então, se eu tenho 150 para 180 aqui, eu tenho, falta 30, né? Então, esse ângulo aqui, se esse vale 30, e aqui, daqui, aqui é 75, 75 menos 30, 45. Então, aqui eu tenho 45 graus. Ó, vamos ler aqui. Situações como a do exercício 9 levam os alunos a retomar algumas das características das classificações de triângulos, já apresentadas nessa coleção no 7º ano. Observar se eles se lembram de que em um triângulo isósceles, os ângulos opostos
opostos, aos lados congruentes, esse é oposto a esse lado, e este é oposto a este lado. Então, os ângulos opostos aos lados congruentes são também congruentes. Então, esse ângulo é congruente a esse. E este ângulo é congruente a esse. E esses lados aqui, ó, são os lados congruentes, tá? Que é nitidamente este lado que é congruente a este não. Então, este ângulo é oposto a esse e este ângulo é oposto a este lado. Eu sei que esses dois lados, eles realmente são... Visivelmente, eles estão bem mais parecidos do que esse com algum desses, né? Então, esse aqui é o meu lado diferente e esses são os meus lados do triângulo isóscelos congruentes, tá? A soma dos três ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Como o ângulo A do triângulo ABC mede 30 graus, a soma dos ângulos ABC e ACB é 180 graus menos 30 graus, que é igual a 150 graus. No entanto, como o triângulo é isósceles de base BC, as medidas dos ângulos ABC, BC e AC, o C, né? E ACB, então, do ângulo B, ó, do ângulo C e do ângulo B são iguais, logo cada um mede 75. Como o triângulo BCD, esse triângulo BCD também é isósceles de base BD, temos BDC, que é congruente a CBD, que é igual a 75 graus. Então, o ângulo D e o B são 75 graus. O mesmo raciocínio usado anteriormente mostra que DCB, a soma dos ângulos internos é igual a 180 menos, aliás, o mesmo raciocínio usado anteriormente mostra que o ângulo C, né, formado do triângulo DCB, este ângulo C aqui, ó, este ângulo C, este ângulo C, formado de DBC, né, DCB. Então, este ângulo, quem tá no meio é meu ângulo, então, o ângulo C, ele é igual a 180 menos 2 vezes 75, que é 180 menos 50. Então, segue que DCA é igual a ACB menos DCB. 75, né? Menos os 30, que vai dar 45. Tá bom? Então, 10. Um triângulo acutângulo. Acutângulo é porque tem um ângulo... Acutângulo não tem... É obtusângulo que é maior. Acutângulo são todos os ângulos menores que 90 graus. Tem um de seus ângulos internos medindo 41. Se um segundo ângulo interno mede 85, qual seria a medida do terceiro? 41 mais 85. Vai dar 6, 126 para 180, 54. Então, os conhecidos, né? 41 mais 85 mais x, 180. Então, aqui eu tenho 126, vai ficar x é igual a 180 menos 126, x é igual a 54. Então, o terceiro ângulo terá a medida de 54 graus. Olha que maravilha! 11. Um triângulo ABC tem em seu vértice A, um ângulo interno com medida de 45 graus e 30 minutos. E em seu vértice B, um ângulo interno medindo 34 graus e 45 minutos. 45 graus e 30 minutos. Qual deve ser a medida do ângulo externo vértice C? Bom, então, 45 mais 30, eu vou ter 75. Então, vai ser 1 grau mais aqui, sobra 15, né? Menos 60, então vai ficar 15.
45 mais 35, 34 mais 1, que sobrou, que vai vir desses minutos, vai ficar 35, mais 45, 70, 80. 80 e 15 segundos. Então, 180 graus menos 80 graus e 15 minutos, aliás. Bom, então, iria me sobrar 100 graus se eu não tivesse esses 15 minutos. Mas 100 graus menos esses 15 minutos vai dar 99 graus e 45 minutos. Bom, chamando o x de medida do ângulo desconhecido, temos 45 graus mais 30 minutos, mais 34 graus e 45 minutos. Soma os dois vai dar 79 graus e 75 minutos. Esse 75 minutos já passou, tem que dar até 59, né? Passou de 59, então já tem 1 hora aqui, 1 grau. 1 grau. Então, eu tiro aqui 60.